Queria agradecer ao convite e a presença e a oportunidade de estar aqui. Eu venho aqui, eu geralmente costumo estar aqui nos clubões. Então é diferente para mim estar aqui no sábado de manhã, porque no domingo, a cada 2 meses, a gente vem para cá. Então é uma experiência diferente. Eu queria convidar o irmão Elaí e os irmãos da plataforma para descerem, para eu fazer uma projeção aqui. Eu vou pedir para o Plínio projetar para mim uma pergunta que eu queria que vocês respondessem junto comigo. Olha só, qual é o modo utilizado pelas nações para reconhecimento dos seus cidadãos? Deixa eu explicar melhor. Imposto de renda, ou qualquer coisa relacionada ao Estado, quando aparece o meu nome, será que é Dilma? Não é Dilma, né? Agora o Temer. Será que aparece o meu nome lá? Como é que eles me identificam no Brasil? CPF. Geralmente deveria ser o RG, né? Que é o registro geral. Só que o CPF acabou tomando esse lugar. Por que eu fiz essa pergunta? Na verdade, eu sou adventista de berço, nasci na igreja adventista. E durante muito tempo eu vim à igreja, espero que não tenha jovens e pessoas assim. Eu vim à igreja porque meus amigos estavam aqui, minha mãe é daqui, meu pai é daqui. Eu não estudei em colégios adventistas, nem no segundo grau, nem na faculdade. E meus amigos saíram da igreja. Então eu tinha muitos amigos fora da igreja. Todos eles, todos os meus melhores amigos. E aí, acreditavam nas mais variadas coisas. Minha melhor amiga era espírita, alguns eram ateus, e por aí vai. E uma vez um amigo me fez uma pergunta que me levou à reflexão. A pergunta foi a seguinte: Felipe, você é cristão porque seus pais são. Você já atentou para isso? Aí, quando eu pensei sobre isso, eu vi que eu não tinha base no que eu acreditava. Aí eu fui pesquisar. E aí eu pesquisei e eu cheguei à conclusão de por que eu era cristão. Por que eu não tinha outra religião. E o que eu trago para vocês hoje é o resultado da pesquisa que eu fiz. Por que dentro do cristianismo eu sou adventista? Então eu queria compartilhar isso com vocês. E aí eu queria pedir a atenção de vocês para o que a gente vai conversar agora. Pode passar, primo. Século, para mim, o título da mensagem é esse aí: o século que redefiniu a história. O século XIX mudou a história e também mudou a minha vida quando eu pesquisei sobre ele. Pode passar, primo. O cristianismo evoluiu assim, vocês sabem muito bem. Cristo ascende aos céus e deixa os discípulos. Até mais ou menos o ano 100, os discípulos aqui presentes pregam e fundam a igreja cristã pura. Só que eles começam a morrer. E aí a igreja começa a ter o quê? Uma derrocada, começa a ser muito perseguida, desde a época deles. Só que mais ou menos no século IV, 300 e alguma coisa, Constantino é convertido. E aí o cristianismo passa da religião perseguida para a religião do Império. Então passou a ser bonito ser cristão. E aí a gente entra na Idade Média com os cristãos passando agora a perseguir os não cristãos. Como religião do Império, tinham o poder e passaram a perseguir. E aí a gente chega numa grande derrocada da igreja. Pode voltar. E aí o que acontece? Em mais ou menos no século XVI, a gente tem a reforma. A igreja perdeu a sua pureza. E aí alguns reformadores que a gente conhece muito bem, Lutero, Zwinglio, Calvino e vários outros, começaram a levantar pontos que a igreja perdeu ao longo da história. Só que eles estão até hoje aqui, também morreram. E todo movimento, quando o líder morre, quando o líder cai, o movimento ele faz o quê? Enfraquece. E a reforma enfraqueceu. Somado ao enfraquecimento da reforma, a igreja veio com a contra-reforma. Então, no século XVIII, a gente tinha a contra-reforma forte, a igreja que antes protestava alguns problemas espirituais e alguns problemas bíblicos foram se perdendo, também tinha enfraquecido. Somado a isso, a gente tem no século XVIII a Revolução Francesa, que começa a pregar através de vários pensadores, D'Alembert, Diderot, Voltaire, que religião é uma coisa que não merece atenção, porque os anos que a igreja dominou, o ser humano não evoluiu. Então, para eles, a religião deve ser o quê? Rechaçada. Então, a gente chega no século XIX com um panorama ruim, não é? A reforma caindo, a contra-reforma aumentando e se alastrando no meio da sociedade um ponto de vista que rechaça a religião. E é aí que a gente chega. Pode passar, por favor, Breno. Eu sempre fui muito ruim de história. Quando se falava em séculos, eu nunca sabia onde estava cada século. Então eu trouxe aqui, ó, século XIX está entre 1801 e 1900, só para a gente se situar.
Pode passar, primo. Quem é esse rapaz aí? Senhor, na verdade. Alguém pode me dizer? Darwin? Alguém tem mais alguma opinião? Platão? Como? John Michael? Não. Eu já ouvi Paulo Freire, realmente parece, mas não é Paulo Freire, realmente é Darwin, como o irmão aqui falou. Charles Darwin é um naturalista hoje, o equivalente a biólogo. E aí, estudante como era, fez uma viagem pelo Equador, passando por Galápagos. Ele escreveu um livro muito famoso, pode passar, irmão. Um livro chamado o quê? Origem das Espécies. Olha lá a data, 1859 esse livro foi publicado. E aí, esse livro, ele é um golpe importante na origem do homem segundo a Bíblia. Porque para Darwin, o ser humano evoluiu, do nada, foi evoluindo a chegar onde a gente se encontra hoje. Então, esse livro é a base disso. Esse livro até hoje é tido como a base do evolucionismo, que foi iniciada por Charles Darwin. Então, repare na época, 1859 foi o ano de publicação. Pode passar, irmão. Alguém conhece esse senhor? Esse é mais difícil. Alguém tem alguma opinião? Não? Pode passar, vou ajudar vocês. Olha o nome dele lá. Hipólite Leon Denis Rivel. Ajudou? Não. Alguém sabe quem é? Esse francês de nome complicado? Esse francês, ele é um pedagogo. Ele tem formação em pedagogia. Quem fez pedagogia possivelmente entrou em contato com um texto escrito por ele. Só que ele não é reconhecido pela pedagogia, pelo que ele deu em prol da pedagogia. Ele é conhecido por um pseudônimo, porque ele escreveu muito usando esse pseudônimo. Pode passar, irmão. O pseudônimo dele é Allan Kardec. E aí, todos nós conhecemos ele mais pelo pseudônimo do que pelo verdadeiro nome. E aí, Allan Kardec, mais ou menos em 1800, está lá, ó, 1848, a família Fox, em Riverdale, Nova York, aconteceu um incidente muito interessante. As meninas da família começaram a interagir eles ouviram algumas batidas na parede da casa deles. Eles começaram a fazer perguntas inteligentes e a batida respondia. Só que não tinha pessoa presente ali. E aquele caso chamou a atenção do mundo. E aí, Allan Kardec, ao começar a estudar esses fenômenos, em 1857 escreve o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele redefine o espiritismo. Eu tenho uma amiga, uma das minhas amigas era espírita, então ela conversava sobre isso e dizia algumas coisas. Então esse livro é a Bíblia para o espírita. Então assim, segundo esse livro teve uma importância porque esse livro redefiniu o modo que se olhava o espiritismo. Antes, o espiritismo era coisa de bruxo. Quem era espírita era mal visto na sociedade. A partir do que foi definido e mudado para Allan Kardec, o espírita passou a ser olhado com muito mais carinho do que antes. Então foi um livro importante para eles. Queria que o Plínio passasse mais uma vez. Aqui tem uma cópia do livro original em francês e uma pintura de Allan Kardec. Pode passar, irmão. Esses dois, quem são esses dois aí? Só? E o outro? É nome difícil, né? Friedrich Engels. Pode passar, irmão. Realmente, Karl Marx, o mais penteado, e o penteadinho Friedrich Engels. Por que a gente está falando sobre isso? Pode passar, irmão. Aí vocês vão falar assim, poxa, o Felipe está viajando. Eles criaram o quê? Marxismo, que é conhecido como socialismo científico. É uma doutrina política que quem está aqui no segundo grau ou faz história conhece muito melhor do que eu. Só que o interessante disso, em 1848 o Manifesto Comunista foi importante porque ele iniciou um marco para esse método econômico aí. Só que a gente vai conversar aqui é o materialismo dialético, que é a filosofia por trás do marxismo. Qual é a filosofia marxista? Por que eles desprezavam tanto o capitalismo? Porque eles pensavam assim, as relações econômicas ditam as relações sociais. Então, se eu, como comerciante ou como empresário, se a minha atividade e a minha concorrência voraz entre as empresas que existem no país, a minha atitude com o próximo também vai ser voraz.
Por isso que eles pregavam contra o capitalismo, porque eles achavam que a raiz do problema era econômico. Se a gente repartisse tudo, nós passaríamos a repartir tudo como indivíduos. Então, esse é a filosofia por trás dessa importante, conhecido na história, né? Desse movimento marxismo. Pode passar, irmão. Aqui, ó, eu só queria ler para vocês como isso tem a ver com a gente. Olha só. Vladimir Lenin, Lich Lenin, ele foi importante na Revolução Russa, o país que melhor viveu o socialismo. Olha o que ele dizia. O materialismo dialético, que eu representei como MD, é inconciliável com a superstição de um ser superior. Pensar em Deus é uma ignorabilidade indizível. Eu sou incondicionalmente ateu. A gente começa a perceber que isso extrapola a economia. Também vale a religião. E eles pensavam que, ao a gente evoluir para a divisão, para o social, para o socialismo, a gente evolui como seres humanos e aí a gente não precisaria de Deus, para nada. Pode passar. Eu tenho aqui mais uma fala de Gilbert Murray. Esse senhor, ele era responsável por questões religiosas, ou seja, ele reprimia as religiões dentro da União Soviética. Olha o que ele dizia. Nós devemos criar condições para a evolução do homem e assim viver em um mundo justo e, como consequência, libertar-nos de quê? Da religião. Então, vocês estão vendo que não é só, não só tem cunho político e econômico, também tem um cunho religioso e espiritual, essa filosofia. Pode passar, irmão. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Daniel 12 e Apocalipse 10. Vão ser os textos que a gente vai ler hoje. Primeiro Daniel 12. Pode passar, irmão. Agora a gente vai ler os versos. Eu projetei aqui. A gente vai ler os versos 7 e 9. Todos acharam? Na minha Bíblia vem escrito assim: E eu vi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda. Jurou por aquele que vive eternamente. Isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas as coisas serão cumpridas. E ele disse: Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Se eu resumir isso aqui que a gente leu assim: apareceu um anjo com o pé no mar e na terra, fez um juramento, levantou o braço, fez um juramento. E disse para Daniel o quê? Que o que estava aquilo ali estava o quê? Selado no tempo do sim. Ou seja, Daniel não entenderia aquilo. Posso resumir assim? Agora, abram em Apocalipse 10. Por favor. Pode passar, irmão. Primo. Olha lá, no verso 1, 2 e 6, diz assim: eu queria que vocês reparassem na semelhança entre o que a gente leu em Daniel 12 e Apocalipse 10. E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e jurou por aquele que vive para sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e aquilo que nele há, que não haveria mais o que? Demora. Vocês repararam que existe uma semelhança incrível entre os dois textos? No primeiro, o anjo faz o mesmo procedimento, só que o que estava ali sendo discutido não era o que? Compreendido. No segundo, ele repete o procedimento, mas agora o que acontece? O livro é o que? Aberto. E não há mais o que? Demora. Vocês repararam? Que é uma continuidade entre os dois textos? Guardem isso. Pode passar, irmão primo. Eu queria ver. Aqui é a continuação do texto. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai, toma o livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui ao anjo dizendo: Dá-me o livro. E ele disse: Toma e come. E ele se fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E ele disse: Importa que profetize outras vezes a muitos povos, nações e línguas e reis. Então, não só o livro agora era compreendido, como João foi estimulado a fazer o quê? Comê-lo. Só que
e no seu ventre o quê? Amargo. Guarda essa informação. Pode passar, irmão. Eu queria perguntar para vocês, quem é esse austero senhor aí? Alguém conhece? Guilherme Miller. Guilherme Miller, realmente é Guilherme Miller. Se vocês lerem William Miller, também, porque Guilherme é a tradução para o português do nome William. Então é William ou Guilherme Miller. Na verdade, nos Estados Unidos, na época desse senhor, viveu uma fase bem diferente. Entre 1780 e 1830, nos Estados Unidos, eles passaram por uma fase conhecida como o Segundo Reavivamento. Os anabatistas pregavam com muita veemência a volta à Bíblia. Só a Escritura, que todos os reformadores falavam sobre isso. Então eles pregavam isso. E os Estados Unidos viviam uma época muito complicada, porque o mundo tinha uma crise muito grande. Vocês sabem, a gente sabe que em 1755 teve um grande terremoto em Lisboa. 1780, algumas coisas aconteceram no espaço muito diferentes. O céu se transformou em sangue, a lua não deu sua claridade, as estrelas caíram. Então essa época foi uma época muito impressionante para as pessoas. Somada à Revolução Francesa, que estava matando muitas pessoas. O ódio que eles pregavam na França contra o cristianismo era tão grande, que a gente sabe, Bíblias foram queimadas em praça pública. Uma prostituta, eles fizeram uma cerimônia em que uma prostituta entra numa igreja para dizer que, e ela representa a razão, ou seja, que a religião estava abolida. Então, esse momento que o mundo estava vivendo, um momento muito difícil, e um momento em que fisicamente na natureza existia também grandes alterações. Então isso chamou a atenção do povo. Então de 1780 a 1830, os Estados Unidos viveram essa época chamada de Segundo Reavivamento. As pessoas começaram a estudar muito a Bíblia, porque quando viram o que estava acontecendo, pensaram assim: não é possível, alguma coisa vai acontecer. Então eles começaram a estudar, e começaram a estudar as profecias, entenderam que em 1798 começaria o tempo do fim. E aí quando o Papa Pio VI é preso, isso chama a atenção do mundo inteiro. Eles começam agora a comer as escrituras, começam a estudar com muita veemência. Foram tantas pessoas estudando que Leroy-Fon era um historiador da época. Ele chegou a concluir que 65 pessoas nos Estados Unidos e na Europa pregavam sobre algum acontecimento que aconteceria no século XIX, dos mais variados. Os judeus voltariam à Palestina, aconteceria o Armagedon, a Terceira Guerra, uma guerra, porque não tinha acontecido ainda a segunda, que uma guerra destruiria os seres humanos. Então, a humanidade estava voltada para algum acontecimento grande. E aí o que acontece? Nesse alvoroço que o mundo estava vivendo, os Estados Unidos estavam vivendo, aparece esse senhor aí. E esse senhor, ele entende que Cristo voltaria na época dele. E começa a pregar isso. E naquela época, as pessoas estavam voltadas para a religião. Então, recebem o que ele pregou com muita receptividade. Só para a gente ter noção de alguns dados, o movimento liderado por ele, a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco, os Estados Unidos tinham 15 milhões de pessoas. Eles, sem televisão, sem rádio, moradores campestres como eram. A maioria das pessoas moravam no campo. 80% das pessoas americanas moravam no campo. Então, assim, tinha uma vida bem isolada. Eles conseguiram 100 mil conversos. Eles conseguiram fazer com que 1/4 da população americana escutasse o que ele tinha a falar. Então, assim, isso sem rádio. Hoje é fácil, né? Pensar nisso hoje é muito fácil. Mas numa época que não tinha rádio, televisão, jornal, o que eles faziam era publicar um panfleto, praticamente com a produção manual. Não tinha produção, a imprensa não existia, e eles conseguiram ser ouvidos por 1/4 da população daquele país. Então, assim, foi impressionante. Só eu queria passar para vocês que esse movimento não ficou restrito aos Estados Unidos, o mundo estava borbulhando. Então, esse reavivamento tomou conta de vários lugares. Pode passar, Brink. Ben Ezra, na verdade, é um jesuíta chamado Manuel Lacunza. Ele começou, ao estudar a Bíblia, também chegou a essa conclusão. E aqui na América do Sul, ele usa o codinome, o pseudônimo Ben Ezra, para não ser expulso da Igreja Católica. E começa a escrever sobre a volta de Cristo, isso aqui na América do Sul.
Pode passar. Joseph Wolff tem uma história muito curiosa. Ele era um judeu que nasceu na Alemanha, que se converteu ao cristianismo com 7 anos de idade. Mas se converteu de verdade. E ele pregou na Palestina, na África, na Síria, inclusive para o Congresso americano. Foi perseguido, jurado de morte, passou fome pela mensagem. E foi muito importante. Também viveu nessa época. Pode passar, irmão. Aqui, pode voltar mais um, volta. Só para a gente não perder essa noção, em todos os lugares, um exemplo, na Inglaterra, a igreja anglicana é a igreja oficial deles. 700 ministros americanos passaram a estudar a Bíblia e pregar também sobre a volta iminente de Cristo. A gente vai na Escandinávia, Suécia, Noruega, Dinamarca, ali era proibido a pregação do Evangelho. E o que acontecia? Algumas crianças passaram a pregar. Não eram presas porque eram crianças. Só que um pioneiro chamado John Longbourn entrevistou algumas pessoas naquele tempo. E o relato é interessante, porque o relato diz que as crianças pregavam deitadas sem respirar. Colocavam-se espelhos e velas para ver se mudava, né? se o espelho embaçava e se a vela movia. E repararam que essas crianças não respiravam. E essas crianças pregavam sobre a volta de Cristo. Então, eu queria que vocês tivessem a ideia de que esse foi um movimento não local, foi um movimento o quê? Mundial, pipocou em vários lugares. A gente tem Gaussen, em Genebra, na Suíça, que prega sobre isso, na Suíça e na França, principalmente. Então, várias pessoas começam, ao estudar as Escrituras, pregar sobre a volta de Cristo. Só que o que acontece? Pode passar, irmão. Só que, para dar nome a isso, a gente usa o movimento de Guilherme Miller, que foi um movimento muito mais sistematizado, muito mais organizado do que os outros. E aí, ele começa a pregar em 1831, a história desse homem é uma história muito interessante. E aí, em 1844, tem o ápice, que, segundo ele, seria a volta de Cristo. E aí, ele começa a pregar já com mais de 50 anos, e aí ele consegue os dados que eu passei para vocês. 100 mil de converso, sem nenhum método de propagação, sendo homem sem conhecimento, homem do interior, propagando a mensagem para 1/4 do povo americano. Por ser mais sistematizado, esse movimento é chamado milerita. Por quê? Porque a Bíblia dos Estados Unidos foi mais organizada. E aí, eu chamo a atenção de vocês para Apocalipse 10, verso 11, que diz assim: e o anjo diz o quê? Importa que profetize outra vez aqui, povos, nações e línguas. Então essa mensagem era doce. Por quê? Porque a volta de Cristo representaria a libertação desse mundo que naquela época estava incrivelmente caótico. Eu vou trazer para vocês um pastor dessa época, desse movimento. O nome dele era Charles Fitt. Charles Fitt morre 2 semanas antes da data que eles tinham marcado para o retorno de Cristo. E a família dele, os filhos e a mulher, estavam super o quê? Felizes, porque pensavam que encontrariam seu pai ou marido 2 semanas depois. Só que quando Cristo não veio, aquilo para eles foi o quê? Amargo. Então aquela profecia se cumpre. Uma mensagem que antes era doce, passa a ser o quê? Amarga. Pode passar, irmão. Daniel 12, 11 e 12 diz assim, eu queria... E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posta a abominação desoladora, haveria 1290 dias. Bem-aventurado que espere chegar a 1335 dias. A gente não é a discussão de hoje, mas se vocês procurarem os oceanos para pegarem referências, esse texto, essa data de 1335 aí, ela culmina em 1843. É dito bem-aventurado quem chegasse até essa data. O que aconteceu em 1843? O ápice do movimento que pregava a volta de Cristo. Então eu mostrei para vocês uma profecia que chamava a atenção para o movimento, que doce se tornaria amargo. Mostrei para vocês aqui uma outra profecia que apontava e chamava feliz quem chegasse até esse ponto. Vou mostrar para vocês uma terceira. Pode passar, irmão. Essa aqui é bem conhecida pelo Adventista, né? Está lá em Apocalipse 14. A gente conhece essa mensagem como o quê? As 3 mensagens angélicas. E ela diz assim, vamos ler. Apocalipse 14,
Eu vou lendo aqui que vocês podem ir acompanhando. E vi outro anjo pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Os milenaristas olhavam para esse texto aqui e interpretavam esse primeiro anjo como o quê? Como a proclamação do evangelho. Inicialmente pensaram que esse primeiro anjo era referente à chegada de Bíblias distribuídas ao longo do mundo. Só que depois eles começaram a concluir que esse primeiro anjo eram eles pregando a volta de Cristo. Por isso, temei a Deus da glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E aí o que acontece? Vamos continuar. Aqui está em preto. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua prostituição ou fornicação. Eu queria que o irmão passasse, porque Apocalipse 18, pode passar, irmão, complementa aquela segunda mensagem. Olha como é parecido. Apocalipse 18, 2, 3 e 4. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: também caiu a grande Babilônia, que se tornou morada dos demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito toda ave imunda e abominável, porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua fornicação, como disse em Apocalipse 14. E os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra enriqueceram com a abundância de suas delícias. Só que esse texto de Apocalipse 18 traz um algo a mais. Qual é o algo a mais? E eu ouvi outro anjo que dizia: sai dela o quê? Povo meu, para que não seja praticante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Pode voltar, Primo, por favor. Então essa segunda mensagem, ela é complementada por Apocalipse 18. Apocalipse 18 traz um plus para essa segunda mensagem aí. E aí, o que essa mensagem profeticamente representa? Guilherme Miller, quando começa a pregação dele, ele era de certa forma ingênuo, porque ele pensava, e eles pregavam, eles não tinham uma religião. Cada um tinha a sua religião, metodista, outros eram congregacionalistas, anabatistas. Então ele era convidado, essas pessoas eram convidadas, a partir de 1830, a ir nas igrejas pregar sobre isso. As pessoas, Guilherme Miller pensava que os pastores, presbíteros e pregadores, ao entrar em contato com essa mensagem, se converteriam a ela. Só que com o tempo, quando a mensagem foi se aproximando do ápice dela, que seria 1840, ele começa a perceber que o interesse deles não era na mensagem, era sim nas igrejas lotadas. As pessoas ficavam interessadas em chamar novos membros, não na mensagem. E quando o tempo foi passando, eles começam a ser mais radicais, porque eles começam a olhar para as igrejas e falam assim: não, mas olha só, a gente tem que abandonar isso aqui, a gente tem que voltar 100% para a Escritura. Jesus está voltando daqui a pouco tempo. E aí eles começaram a ser, antes bem vistos, começaram a ser muito o quê? Perseguidos. E aí eles começaram a ser expulsos da igreja. E aí Charles Fitt prega um sermão intitulado Sai dela, povo meu. Que ele diz assim, ó: o cristianismo hoje está o quê? Corrompido. A gente está pregando a Bíblia e não estamos sendo bem recebidos. Então nós temos que fazer o quê? Sair dessa igreja. E em julho de 1843, ele prega esse sermão. E os mileritas começam a fazer o quê? Sair das suas antigas denominações. Esse movimento gerou mais ou menos 50 mil exclusões das igrejas existentes. E aí eles começam a estudar a Bíblia sem religião e vão estudando a Bíblia. E montam um movimento que, daqui a um tempo, 20 anos depois, originaria a nossa igreja. E aí o texto continua, está lá em vermelho, ó, a terceira mensagem diz assim: e seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta da sua imagem e receber um sinal na testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia nem de noite, que adoram a besta e a sua imagem, e aqueles que recebem o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos e a fé em Jesus. A gente sabe, e Apocalipse diz que a fé em Jesus é o quê? O espírito de profecia. Essa terceira mensagem, ela também é profética, porque se a primeira
chama a atenção para o movimento milerita, do seu início. A segunda chama a atenção para quê? Para a separação do movimento para um povo já sem religião, sem placa de igreja, né? Um povo sem denominação firmada. E nesse terceiro momento aqui, já como igreja formada, representa o último verso, quando o espírito de profecia se une ao quê? Aos 10 mandamentos. A gente tem na nossa igreja, quando foi fundada, a gente sabe que ela realmente representa o espírito de profecia por ser inspirada por Deus. Só que ela não era muito aceita dentro da própria igreja. E aí, os 10 mandamentos, representados pelo sábado, também não eram aceitos por alguns. E aí, José Bente que trouxe a guarda do sábado para o movimento, não aceitava Ellen White. E Ellen White não aceitava José Bente com o sábado. Então existia esse conflito. Só que José Bente acompanha uma revelação que Ellen White tinha, e ela começa a descrever as estrelas do céu, as constelações. José Bente, como marinheiro, fica espantado como uma mulher sem conhecimento descrevia com tanta perfeição as estrelas do céu. E ele começa a olhar com carinho para o espírito de profecia e começa a entender que ela tem um dom profético. Simultaneamente, ele começa a mostrar para Ellen White que o sábado tem embasamento bíblico. Então, esse momento, profeticamente, representa o momento em que os mandamentos e o espírito de profecia o quê? Se beijam no movimento. Então, eu mostrei para vocês aqui 3 profecias. Devem existir muito mais, mas mostrei 3 que apontam para uma época, que apontam para a formação de um povo. Pode passar. Pode passar mais uma. Aqui é o símbolo do JA. Eu aqui, como representante de JA, tinha que colocar o símbolo do JA aqui. Se vocês repararem, o símbolo do JA tem o quê? 3 o quê? Anjos, que chamam a atenção para quê? Para o que a gente leu ali, que são as 3 mensagens evangélicas, que estão na bandeira da nossa sociedade. Só para a gente ter a noção de como isso para a gente, como aquelas mensagens para a gente é o quê? Importante, estão ali, na nossa bandeira. E aí, como movimento, aquele movimento com o ápice em 44 se desenrolou até que em 1863 a nossa igreja foi fundada pelos remanescentes daquele movimento. Pode passar, Pri. Eu queria que vocês olhassem aqui, agora eu vou de novo chamar a atenção para o texto, mas agora com um enfoque diferente. Eu vou resumir para vocês cada mensagem dessa e vocês vão me dizer se concordam. Tudo bem? Eu posso resumir a primeira mensagem assim: existe um Deus que vai julgar o mundo, que merece respeito. Vocês concordam comigo? Sim. Se eu resumir a segunda assim: existe um movimento decadente que contamina todos os outros. Posso resumir assim? Se eu resumir o terceiro assim: Deus ele vai julgar e punir os infiéis. Vocês concordam comigo? Concordam? Eu sei que é muita informação e eu estou falando rápido, né? Então assim, se você dispersou, se deu sono, eu queria que, se você sair com o próximo slide na cabeça, para mim eu estou satisfeito. Então, se está com sono, se dispersou, preste atenção no próximo slide. Mas antes eu precisava falar uma coisa para vocês. As coisas de Deus funcionam assim. Sempre quando Deus vai levantar uma verdade, Satanás levanta mentiras, o que é muito lógico. Satanás é um ser mega inteligente, o segundo em inteligência, né, do universo, só perdendo para Deus. Quando Cristo veio à Terra, vários falsos cristos pipocaram antes do verdadeiro Cristo. Por quê? Para diluir a verdade no erro. Então, Satanás ele sempre trabalha assim. Sempre antes de uma verdade, ele levanta mentiras para diluir a verdade naquela mentira. E quando a verdade é levantada, as pessoas olham e falam assim: isso é só mais uma coisa, então isso não é tão importante assim, porque foram outras coisas que apareceram. Então, essa é uma tática de Satanás. Então, eu queria que o irmão Primo passasse o slide, e eu queria que você reparasse que ou a vida é composta por muita coincidência, ou Deus ele dirige a história do universo. Olha só, eu mostrei para vocês a evolução iniciada no século XIX por Charles Darwin.
Olha como a evolução diz assim, ó, Deus não existe, nós evoluímos. A primeira mensagem angélica diz assim, ó, Deus não só existe, como temam e adorem porque Ele vai voltar. Espiritismo, eu mostrei para vocês a data que teve o gol. O Espiritismo hoje permeia todas as religiões. Evangélico acredita que quando a gente morre vai para o céu. Algumas pessoas que quando morre vai para o inferno. Hoje as novelas e filmes propagam muito que a pessoa quando morre sai o espírito do seu corpo. Então o Espiritismo hoje, ele embebeda, de certa forma, todas as religiões cristãs, inclusive as cristãs. E aí, o segundo homem diz assim, ó, cuidado, porque existe um vinho que ele embebeda e contamina todas as nações. Marxismo, não precisamos de Deus, vamos evoluir e vamos assim o quê? Eliminar Deus. E olha o terceiro anjo, não só precisamos, como Deus ele vai fazer juízo aos infiéis. Então vocês conseguem reparar que tudo que Satanás ele levanta no século XIX, que eu mostrei para vocês aqui os pilares, mostrei inclusive as datas, foram combatidos por um movimento profético que surgiu depois, que inclusive traz essas mensagens aonde? Na sua própria bandeira, né? Eu já vi uma gente dizendo que as 3 mensagens angélicas são o nosso RG. A gente deveria citar, assim, a gente deveria ir ao banheiro e urinar e sair as 3 mensagens angélicas. Deveria fazer parte do nosso coração. Por quê? Porque ela está na nossa bandeira. Ela é o nosso principal foco. E ela combate exatamente o quê? O que Satanás levanta como mentira no século XIX, surgindo inclusive no próprio século XIX. E aí tem duas informações interessantíssimas ali, ó, nesse slide, queria que vocês reparassem. Livro dos Espíritos, ele é publicado em 1857. E o Livro dos Espíritos e o Espiritismo hoje é uma tática usada por Satanás para contaminar todas as religiões. É o famoso, você não morrerá. O Grande Conflito é publicado em 1884. E no Grande Conflito, ele diz e abre todas as táticas usadas por Satanás, inclusive o Espiritismo, para vencer o povo de Deus. Tem mais uma informação ali, a Origem das Espécies, publicado em 1859. Diz o quê? Nós vamos evoluir. Vimos do nada, vamos evoluir. E aí, ó, muito próximo, 1898, diz o quê? Não viemos do nada, fomos criados por quem? Que inclusive veio aqui para nos o quê? Redimir. Está lá, desejar todas as nações. Então, eu trouxe aqui no meu celular, não consegui passar por os slides. Olha que interessante. Eu trouxe aqui o prefácio do livro Origem das Espécies. Eu quero ler para vocês. O que Charles Darwin coloca no prefácio do livro que ele escreveu? Eu queria que vocês ficassem pasmos com o que ele escreve. Olha que interessante. Ele escreve assim, ó, após 5 anos de trabalho, permiti-me especular sobre o assunto e redigir algumas notas breves. Desenvolvi essas notas em 1844, até converter no esboço das conclusões que então me pareciam prováveis. Isso aqui é o prefácio do Livro das Espécies. O que eu achei interessante é que ele começou a escrever isso quando? Em 1854, olha que interessante. Quando Deus começa no ápice de um movimento em prol de Deus e sua volta, o inimigo levanta pessoas, eu mostrei para vocês aqui 3 importantes, 4 na verdade, e ele começa a ter as ideias dele na mesma época. Então olha como o Satanás ele é perspicaz. E aí eu queria passar, pode passar, irmão. Eu quando era criança, como eu nasci na igreja, né, eu adorava Elias, né? Eu gostava quando ele ia para o Monte Carmelo, quando os 450 profetas de Baal, orava e Deus consumia o sacrifício dele. Elias, qual foi a função dele? Ele exortou Israel a fazer o quê? Voltar para Deus. Não foi assim? Ó, se Deus é Deus, não. Ele fez um convite para não servir a 2 deuses. Se Baal é Deus, sirva Baal. Se Deus é Deus, sirva a Deus. Não cocheais entre 2 senhores, foi o apelo dele, não foi? Então ele queria exortar o povo.
João Batista é chamado de quê? Segundo Elias, porque faz muito sentido. O que ele faz? Ele prepara o povo para quê? Não mais para voltar para Deus, mas sim para a vinda de Deus, que viria, o próprio Deus que pisaria aqui. Por isso que ele é tido, inclusive por Cristo, como o quê? O segundo Elias. Só que no livro de Malaquias, Apocalipse 10, fala que depois dos apontamentos, o que aconteceria? Seria necessário o quê? Profetizar outros povos, línguas, nações e reis. Então, depois dos apontamentos, está ali, ó. Ainda aconteceria mais alguma coisa. Ainda existiria mais uma propagação importante, que ele chama, inclusive, essa propagação que seria feita por o quê? Profetas, profetizes. Então, pode passar, irmão. O que a gente conclui? E Malaquias fala sobre isso, que, na verdade, existe ainda um terceiro Elias. Qual é a função? Como dita lá em Apocalipse 10, 11. Alertar e chamar o povo de Deus em todos os lugares, religiões, culturas, a adorá-lo e se preparar para o retorno do rei. Então, vocês reparam que o primeiro Elias, que foi o Elias, ele chamou o povo para voltar para Deus. O segundo chamou o povo para o quê? Para a primeira vinda de Deus. Só que surgiria mais algum que faria o quê? Que chamaria o povo para a primeira volta de Deus? Não. Para que voltem para Deus? Não. Mas para o quê? Para a segunda volta de Deus. Então, pode passar, irmão. Eu sou, volta um pouco. Eu sou adventista de berço. Então, mostrei para vocês o nosso movimento, como originou. É claro que muito rápido aqui, muito poucos detalhes. Eu mostrei que existem profecias que apontam para isso. E assim, nós temos, não sei como funciona aqui, mas eu era um adventista, de certa forma, um pouco preconceituoso, quando criança e adolescente, porque eu achava que eu era adventista. Então assim, eu conheço a Bíblia, conhecia, né, como povo, a Bíblia como poucos cristãos conhecem, então eu me achava um pouco especial. Preconceito que a gente ainda hoje, muitos de nós ainda acalentam no coração. Só que na verdade a nossa função é fazer o quê? É chamar o povo de Deus que está onde? Todos os lugares, está ali, ó. Todas as culturas, religiões, lugares. Então a nossa função, nós não somos povo de Deus. Nós somos parte do povo de Deus com uma função específica. Que função é essa? Chamar todos os outros que também são povo de Deus para a volta de Deus. Um grande o quê? Privilégio, não é? Mas eu vou mostrar para vocês que também tem uma grande o quê? Responsabilidade. É óbvio. Deus ele não dá um privilégio para alguém sem cobrar. E a gente vai conversar sobre isso. Aí eu fui pesquisar. Não se tem muita informação sobre Elias. É claro que a gente sabe os milagres dele, mas sobre a vida dele. Não só que ele era de Tesbita, de uma cidade pequena. E aí eu fui procurar. Se eu tenho uma função similar ao deles, eu fui procurar como é a vida desses homens. Não achei tantos detalhes em Elias, mas achei muitos detalhes em João Batista. E eu vou compartilhar com vocês. Pode passar, irmão. Está lá, ó. Marcos 1, 6 a 8. Diz assim: E João andava vestido de pelos de camelo, com um cinto de couro em redor dos seus lombos. Comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas ou sandálias. Esse texto tem um contexto muito bacana, porque quando esse texto aqui foi escrito, vários sacerdotes vieram até João para dizer assim: olha só, você é Cristo, você é o Cristo. Ele era tão poderoso nas palavras que as pessoas confundiram ele com Cristo e vieram perguntar se ele realmente era o Cristo. E aí, eu queria que vocês pensassem nisso. No momento que ele estava ali sendo exaltado, né, ele estava sendo comparado a Deus, ele vai e profere uma frase altamente humilde, né? Ele fala que ele não era nem digno de fazer o quê? De desatar as sandálias do verdadeiro Cristo. Agora eu queria que você pensasse: quando a gente tem alguma coisa no nosso trabalho, na nossa função, nos deixa orgulhosos, quando a gente é exaltado, como ele foi, olha a reação dele. Ele podia muito bem pegar carona com essa fama aí, só que ele vai e fala assim: olha só, não sou eu, e o que vai vir é muito o que é mais importante do que eu. Eu tiro disso aqui que João era uma pessoa humilde. E aí, não só humilde, como ele aponta para Cristo, ó, que já existe, ele fala que já existe entre nós essa pessoa. Então eu queria perguntar para você: você é uma
ela é comparada a de Elias. E eu mostrei para vocês aqui que o segundo Elias é uma pessoa humilde. Você é humilde? Geralmente nós temos sido muito orgulhosos hoje em dia. Quando alguém pisa no nosso carro aqui na igreja, ou quando alguém no nosso trabalho pisa no nosso carro, o que a gente faz? Bate, né? Bate na pessoa, porque a gente tem que manter a nossa imagem, né? A gente gosta de se manter por cima. E aí eu reparei que nós não somos o quê? Humildes. Fala número 1. No começo diz assim, ele era vestido de quê? Pelos de camelo com um cinto de couro em redor dos lombos. Como é que eu traduzo isso aqui? João era uma pessoa simples. A pergunta que eu faço para mim e para vocês é o seguinte: você é uma pessoa simples? Nós buscamos ostentar cada vez mais, né? Eu quero trocar de carro, não que isso seja errado, mas eu faço disso meu objetivo, né? Eu quero ter as roupas mais caras, vivemos para ostentar, né? Os relógios, mas não estou criticando o uso de relógio. Eu estou dizendo que nós temos uma vida de ostentação. Diferente de João, que era uma pessoa muito o quê? Simples, né? Então, assim, nossa falha número 2. Terceira falha, que eu lendo sobre João, eu aprendo aqui, ó. Ele comia gafanhotos e mel silvestre. Quando eu li isso, eu fiquei espantado. Eu falei, não é possível que ele comia gafanhotos. Fiquei espantado. Só que se vocês forem lá em Levíticos 11, 20 a 23, é dito que alguns tipos de gafanhotos eram próprios para comer. Que tipo de gafanhoto? Levíticos 11, 20 a 23. Os que tinham a pata traseira maior do que a dianteira. Só que eu li uma outra explicação para isso, que para mim ela é muito mais interessante. Existe um comentário das leis levíticas que o nome é Midrash Rabbah, é escrito por judeus. Ele chama a atenção para uma planta chamada alfarrobeira. E essa planta dava uma espécie de vagem. E essa vagem era chamada de gafanhoto. E por que eu achei isso interessante? Porque essa vagem, comer dessa vagem, representava arrependimento. Então eu olhei para aquilo e falei, isso faz sentido. Faz sentido. João, a pregação dele é o quê? Arrependei-vos porque Deus está próximo. E o batismo representava o quê? Arrependimento, não é? Morte, nova vida e mudança de vida. Então eu falei, caramba, para mim isso faz mais sentido. Não sei, mas para mim, eu fiquei com essa segunda explicação muito inteligente. E o mel, existe o Talmud, que é um comentário escrito pelos judeus há mais de 2 anos, que explica algumas leis judaicas. Ele associa o mel ao cuidado de Deus, porque o mel era um símbolo do maná. Maná não era um pão de mel. Então, para eles, o mel era um símbolo do cuidado de Deus. Então, eu uni os dois, para mim faz mais sentido pensar que João, no modo como ele comia, ele representava a mensagem dele, não é? Através do arrependimento e através do cuidado de quem? De Deus. Não sei se ele comia realmente ou se essa é a explicação, mas eu achei que faz sentido. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: a sua alimentação prega a sua mensagem? Será que prega? Porque o que João comia pregava o que ele vivia. Olha que interessante. O que você come prega a sua mensagem? Ou a gente come igual a todo mundo aí? Não é o foco do que a gente está conversando aqui. Mas a gente tem conselho sobre regime alimentar, a gente tem ciência do bom viver, a gente tem muito material sobre alimentação, sobre saúde. Será que a gente tem feito uso disso? Isso aí a gente deixava na estante, né? Livros de gaveta. Eu acho que a gente fala nesses 3 aspectos. Hoje, não somos humildes, adoramos ser bajulados e ser exaltados. Para alguém não faz isso, a gente chia, briga. Não somos simples, gostamos de ostentação, vivemos até algumas pessoas até para isso, inclusive aqui na igreja. E não pregamos através do quê? Da nossa vida, inclusive da nossa comida. Então eu fiquei pensando sobre isso. Isso me levou à reflexão, porque eu sou adventista de berço. E há muito tempo atrás, uns 10 anos, quando eu era bem mais novinho, eu saía com meu primo para os programas. Eu via as igrejas vibrantes, lotadas, e hoje, quando eu vou nas programações, eu vejo uma igreja meio caída, né? Parece que está morta, né? Não sei se é aqui, espero que não seja verdade de vocês, mas é de muitos lugares. E aí eu ficava pensando assim, falando, Senhor, por quê? A tua igreja prega a mensagem da Bíblia, por que é assim?
citar uma igreja adventista, porque eu perguntei, onde é que adventista na rua? O cara falou, ali. Aí eu fui para uma igreja vibrante, não era adventista, motivada. Aí eu, poxa, onde é que veio a gente ali? Cheguei, outra que não era adventista, vibrante. Quando eu cheguei na igreja adventista, escola sabatina, 5 pessoas, depois dormindo, e o cara estava passando a lição geral, porque não tinha classe, desanimado. Eu falei, Senhor, não é possível, por que a gente se encontra nessa situação? Eu entendi. Porque nós não somos o que Deus espera que nós sejamos. E esse é o segredo da nossa derrota. Quando a gente for, quando nos tornarmos o que Deus espera que eu e você nos torne, nós reavivaremos a igreja, porque Deus ele não dá vitória através de pessoas erradas, sabe? Os métodos, os fins não justificam os meios. Deus, uma coisa para Deus só dá certo se acontece do modo que certo é lógico. A gente tem muita informação que a gente simplesmente pega ela e senta em cima. E a gente começa a esquecer que a gente não cumpre o que a gente é chamado para cumprir. Então eu queria convidar vocês a refletir sobre isso. Porque grandes privilégios, eu mostrei 3 profecias que apontam para um povo com a missão específica, que é chamar o povo de Deus, né? O povo está lá e a gente é parte do povo. Só que não vivemos o que deveríamos viver. E isso explica o nosso fracasso. Só que Deus um dia ele vai me cobrar isso. E vai cobrar você também. Se você vive assim, não é assim. Se eu não sou assim, um dia a gente vai acertar contas com Ele. Porque Ele me deu todas as informações que eu, às vezes, não só não uso, como condeno quem levanta. Então, irmãos, que a gente preste atenção sobre isso. Eu queria que o irmão passasse o slide. Porque aqui, ó, pode passar, irmão. Próximo slide. Aqui, será que a gente é? Não somos simples, não somos temperantes em tudo. E aqui vai muito mais do que a comida, tá? Porque a gente fala na comida, a gente gosta muito de bater nisso. Mas a temperança, ela envolve o quê? Sono. A temperança envolve o quê? Confiança em Deus, que é através do alimento diário. A temperança envolve o quê? Trabalho. Como é que eu vivo para trabalhar? Será que eu vivo para trabalhar? Será que eu descanso? Envolve tudo isso, mas não é só alimentação, não. E humildade, que nós, como povo, não somos. Pode passar, irmão. Olha que texto interessante. Lucas 17, 32 e 36 diz assim: lembrava da mulher de Ló: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Esquecido ali. Esse texto foi dito num contexto interessante, porque Jesus estava discutindo com os discípulos sobre a volta dele, sobre a segunda vinda dele. E aí ele para a conversa e chama a atenção para quem? Aí eu fui estudar. Quem é a mulher de Ló? Uma mulher privilegiada, porque ela viveu numa família de quem? De Abraão, que foi o quê? Simplesmente o pai da fé. Originou as 3 maiores religiões, né? O islamismo, o cristianismo, o judaísmo não está entre as maiores, mas também o judaísmo. As vertentes saíram dele. Deus chamou uma família para pegar o seu evangelho naquela época. E foi a família de quem? De Abraão. Então essa mulher, ela tinha contato simplesmente com a pessoa que Deus tinha escolhido para levar a mensagem dele para aquele tempo. Só que o que ela fez com esse privilégio? Não serviu para nada, ela jogou no lixo. Qual foi o final dela? Um dos finais mais duros e tristes da Bíblia. Ela virou uma estátua de sal. Faz muito sentido. Deus lhe dá um grande privilégio para uma pessoa e aquela pessoa negligencia aquele privilégio. É lógico que ele vai cobrar aquela pessoa com muito mais dureza, porque ele deu muito mais, ele mostrou muito mais para ela, então ele esperava muito mais dela. Então olha só, o que aconteceu com ela foi dito para os discípulos para que eles não repetissem o erro dela. Por isso que por isso que Cristo para a discussão e chama a atenção para ela, porque os discípulos tiveram um grande o quê? Privilégio, aprenderam do próprio Cristo. Se não usassem isso em prol do correto, esse privilégio ia se transformar num grande o quê? Juízo. Eu pergunto para mim e para vocês, o que eu e vocês temos feito com o nosso privilégio? Aprender a salvar. Como? Aprender a salvar. Aprender a salvar? Mas será que a gente tem salvado? Será que o nosso estilo de vida
é condizente com o que a gente espera? Espero que vocês sejam exceção, porque eu não vejo aquelas 3 características no meio do nosso povo. É claro, não generalizando, a gente vê, mas como povo, de uma forma geral, não vejo pessoas humildes, temperantes e simples. Não vejo. Então, que a gente possa entender que a gente vai ser cobrado por isso. Nós temos uma função que tem seus privilégios, mas tem suas cobranças. Então, que eu e você possamos analisar, que possamos analisar a nossa vida e possamos entrar e alinhar a nossa vida com o que é esperado dela. Porque se a gente não fizer isso, Deus ele vai cobrar da gente com tanto rigor como cobrou da mulher de Ló. Pode passar, irmão, a gente já está terminando, eu só quero trazer mais um texto para vocês. Olha o que isso aí está na lápide de Guilherme Miller. Daniel 12:13. Foi o que Deus, o anjo Gabriel, disse para Daniel. Quando Daniel estava aflito sobre a visão que teve. Ele disse assim: tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Olha que impressionante. Isso daí estampa a lápide de Guilherme Miller. Isso daí estamparia a sua lápide? Será que a nossa vida, Deus poderia virar para mim se minha vida terminasse agora e falar assim: descansa que o que é seu está o quê? Guardado, só por outra guarda. Será que a gente tem feito isso? Será que na nossa vida, naqueles princípios que eu mostrei, temos vivido? A igreja será vibrante quando nós vivermos o que nós temos que viver. Deus ele espera que o povo dele viva isso. Para terminar, o último slide. Olha que slide interessante. Isso aí, ó, está escrito lá: Testemunho Seletos, volume 3. São vários testemunhos que foram compilados por Ellen White. E olha o que ele escreveu ao olhar o início do movimento que gerou a nossa igreja. Ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até o nosso nível atual, posso dizer: louvado seja Deus. Ao ver o que Deus tem realizado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira que o Senhor tem nos guiado e os ensinos que nos ministrou. Ela hoje estava passando por dificuldades quando escreveu isso aqui. Só que ela confiava. Por quê? Porque ela olhou a direção de Deus, né, no movimento praticamente dirigido por adolescente. E ela viu como isso cresceu. E viu a direção de Deus nisso. Então ela olhava para as dificuldades e não sentia medo quanto ao futuro, porque ela via como Deus tinha guiado até ali. Então, talvez o nosso futuro, nosso presente, não seja o que é esperado dele. Na verdade não é. Não foi isso que foi projetado para a gente. Não é para viver agonizando que a gente foi chamado. Mas o futuro vai ser o quê? Brilhante, porque é dirigido por quem? Por Deus. Então, o que eu apelo para a gente, para mim e para você essa noite é: nós vamos ser cobrados por que nós vivemos, ou na verdade seremos cobrados pelo que não vivemos, e seremos exaltados pelo que a gente quer, se a gente viveu. Então que a nossa vida, que a vida de vocês e a minha vida, seja que nós sejamos o que Deus espera de nós. E se nós não temos sido, se o presente tem sido miraculoso, o futuro não vai ser. Porque o futuro é dirigido por quem? Por Deus. Então quando eu olho o passado, eu vejo a mão de Deus dirigindo o movimento. E quando eu olho o presente, eu fico triste com o movimento, com a nossa situação. Mas quando a gente olha para o futuro, a gente não deve temer, porque Deus ele dirige. E vai dirigir. Se eu e você não escolhermos viver o que temos que viver, Deus vai levantar alguém que vai viver. E essa pessoa vai terminar a obra dele. Então possamos entender isso e que a gente possa, se não temos vivido, viver isso.